Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 9 e versículo de número 30 ao 37, que vai nos dizer assim: Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou para a janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz, Zirim, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, irmãos, Deus, ele tem o seu tempo para trabalhar, para fazer justiça, para remover adversários do caminho. Quem olhasse para Jezabel nunca imaginaria, humanamente falando, que ela morreria de uma forma tão terrível como ela morreu. Porque Jezabel, irmãos, ela já havia feito muita maldade, parecia que ela não ia pagar o mal que ela havia feito. Só que Deus é justo. E ele tem um tempo determinado para todas as coisas, e tudo que o homem planta, ele colhe. Ou seja, tudo aquilo que o ser humano faz de mal, ele vai ter uma paga. Esta mulher, ela era perversa, ela era ruim. Jezabel tinha uma má fama. Havia se levantado contra os escolhidos de Deus, havia matado homens de Deus, Ramando Candarasto Candaraia, e o tempo da paga dela havia chegado. E hoje Deus diz para você: o tempo da paga de algumas pessoas chegou. Declare comigo: eu creio que chegou o tempo da paga dos meus inimigos. Eu creio que chegou o tempo da paga dos meus inimigos. Ai daqueles que sejam achados em falta diante de Deus. Ai daqueles que Deus pese na balança e diga: Aramando Candarasto Candaraia está sendo achado em falta. Jezabel, irmãos, tinha uma sentença sobre a vida dela do próprio Deus. Porque Deus deixou bem claro que não deixaria sem paga o que ela havia feito. Deus não vai deixar sem paga o mal que pessoas fizeram. Eu não sei qual foi a injustiça que você viveu. Eu não sei quem é a Jezabel que está no seu caminho. Mas Deus está dizendo: vai pagar. Mas Deus está dizendo: eu, o Senhor, trarei a retribuição e não tardará. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jeú, ele recebeu apoio de 2 ou 3 eunucos dela. E os homens de confiança de Jezabel a mataram. A lançaram de cima da janela onde ela estava para baixo. Ou seja, ela morreu à traição. Ela morreu de uma maneira terrível, pagando aquilo que ela havia feito. Porque, irmãos, Deus, ele sabe quem é quem. Deus, ele sabe quem são as pessoas que fazem o mal e pensam que não vai ter uma paga. Jezabel achava o quê? Que estava protegida. Mas ela não estava, porque havia chegado o tempo dela. Irmãos, quando chega o tempo de Deus, ele faz a justiça acontecer. Quando chega o tempo de Deus, ele paralisa. Quando chega o tempo de Deus, ele arranca da terra. Quando chega o tempo de Deus, ele faz a justiça acontecer conforme a vontade dele. Ele está dizendo: chegou o meu tempo, minha filha. Chegou o meu tempo, meu filho, e eu estou te preparando para que você saiba, pois a minha justiça será forte. O que aconteceu com Jezabel foi forte. Porque Jezabel, ela não somente foi lançada pelos seus eunucos, mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ela cai. E quando ela cai, Jeú vem com seus cavalos e atropela a ela. Ou seja, irmãos, com certeza ela já ficou ali toda machucada. Mas não somente isso aconteceu. Os cães vieram e comeram a carne de Jezabel, como Deus havia usado o profeta Elias para dizer.
Que Deus, irmãos, já havia sentenciado ela a uma morte terrível. Ai daqueles que toquem nos escolhidos de Deus. Ai daqueles que toquem na menina dos olhos do Senhor. Muitas vezes, irmãos, tem inimigos que se levantam contra, que se levantam como oposição. Há pessoas que são de Deus e não têm noção de onde está tocando. Jezabel, Ricandorecai, Derrasto, Candaraia, não tinha noção, irmãos, de onde ela estava tocando, porque Deus é poderoso, Deus é justo e Ele faz justiça. E Deus determinou, essa mulher não vai ficar sem paga. Ela vai pagar, não é somente no reino espiritual, ela vai pagar aqui na terra também, antes dela morrer. E Candorei, Candarasto, Candaraia, ela vai sofrer, irmãos, ela sofreu, ela foi lançada pelos seus próprios eunucos, pelos homens que ela confiava, porque eram homens de confiança dela. Ela morreu à traição, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Quando uma pessoa ela é perversa, ela não pode esperar, irmãos, colher coisas boas. Ela não pode ser hipócrita a ponto de achar que vai ter uma boa colheita, porque tem gente que é hipócrita, irmãos. Tem gente que é assim, faz o mal e pensa que vai ter um bom fim. Faz o mal e pensa que vai ter uma velhice boa. Mas não, meu irmão e minha irmã. O que o homem planta, ele colhe. Jeú entra e a Bíblia diz que depois de ter comido e bebido, ele fala com os rapazes que estavam ali. E ele disse, sepultai-a. Olhai por aquela maldita, sepulta ela, porque ela é filha de rei. Aí os homens foram até lá para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Irmãos, foi um curto período de tempo que os cães comeram a carne de Jezabel. Jezabel foi esbagaçada, irmãos. Só foi o tempo de Jeú entrar, comer e beber, irmãos. Não foram dias que o corpo de Jezabel ficou exposto, não. Foram horas. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que os cães vieram e acabaram com tudo, como Deus havia dito. Ai daqueles que se levantem contra os escolhidos do Senhor e Deus determine a morte ou a justiça. Aricandorecandarasto, candaraia ou ambos. Porque Deus é o Deus que dá vida e tira a vida, e faz descer a sepultura e faz subir dela. E aqui no caso de Jezabel, Deus fez ela descer a sepultura, irmãos. Por quê? Porque ela havia tocado onde não devia, havia chegado o tempo da paga dela. Ela havia induzido, irmãos, o povo à idolatria. E Deus estava só observando e vendo e deixando bem claro, o tempo da paga dela vai chegar. Quantas pessoas, irmãos, fazem o mal e parece que o tempo da paga não vai chegar. E Deus está dizendo, a minha palavra se cumpre porque eu sou fiel. E eu disse a você que eu vou fazer justiça e vou fazer. Vai chegar sim o tempo da minha justiça. Porque eu sei quem é Jezabel, eu sei quem é a perversa, eu sei quem é o maligno, eu sei quem está se levantando contra ti achando que não vai ter paga. Irmão, só estava a caveira desta mulher no chão, os pés e as palmas das mãos. Então os homens voltaram e fizeram a Jeú saber do que estava acontecendo. E ele disse, esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Isso já estava profetizado, isso já havia sido dito por Elias. Você lembra que ela ameaçou Elias de morte? Jezabel, ela ameaçou Elias, ela proferiu palavras contra ele e disse, faça os deuses como me aprovei, se amanhã a estas horas eu não vou fazer contigo o que você fez com os profetas. Porque Elias havia matado os falsos profetas. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ela ameaçou Elias de morte. E é a história onde Elias ele vai para debaixo de um zimbro, pede a morte, depois vai para dentro de uma caverna. Foi depois de uma ameaça de Jezabel, essa mesma mulher. Só que a palavra dela não se cumpriu na vida de Elias, porque Deus tinha um plano com Elias, Deus protegeu Elias. Deus está dizendo, tem pessoas que dariam tudo para lhe destruir, mas não conseguem porque eu tenho um plano na sua vida. Não conseguem porque quem dá a última palavra na sua história sou eu. Declare comigo, quem dá a última palavra na minha história é Deus. Quem dá a última palavra na minha história é Deus. O Senhor está dizendo, sou eu que dou a última palavra. É por isso que Jezabel não tem êxito contra você. É por isso que pessoas perversas se levantam contra ti, mas não conseguem ver a tua destruição. Ela até proferiu as palavras, ela até ficou desejosa de ver a morte, de ver a destruição do profeta Elias, mas, irmãos, a palavra dela caiu por terra.
Porque nós servimos a um Deus que anula todo decreto do inimigo contra nós, lança por terra toda a maldade preparada contra a nossa vida. A maldade de Jezabel contra Elias, contra os servos do Senhor era grande, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus lançou por terra todo o mal preparado contra a vida de Elias. E Deus está dizendo: lanço por terra todo o mal preparado contra a tua vida e te protejo. Elias não morreu. Jezabel não tocou nele, mas a Bíblia diz que ele foi arrebatado aos céus. Deus não deixou ninguém tocar nem na carne do profeta. Mandou candarás tu candará, e Deus está dizendo: eu estou te protegendo, ninguém tocará em você. Gente que queria te ferir, gente que queria te destruir, que lançou palavras, que lançou praga, que fez obra contrária, que fez o mal contra ti, não vai prevalecer. Declare comigo: eu creio que nem o mal preparado contra mim vai prevalecer. Eu creio que nem o mal preparado contra mim vai prevalecer. Porém, a Bíblia nos deixa claro aqui, irmãos, que apesar dela querer o mal do profeta e não conseguir, o profeta, ele profetizou. O profeta, ele falou. O Senhor havia revelado para ele. A palavra foi do Senhor. E ele disse: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Ou seja, já está determinada, a morte de Jezabel será terrível. A morte de Jezabel será dolorosa. A morte de Jezabel será realmente de uma maneira muito forte. E as palavras do Senhor por intermédio de Elias se cumpriram, mas a palavra de Jezabel contra Elias não se cumpriu, e assim é na sua história. A palavra de Deus a respeito dos teus adversários, Deus dizendo: eu vou tocar, eu vou ferir, eu vou fazer justiça, vai acontecer. Mas aquilo que eles determinaram sobre a sua vida não acontecerá, porque quem dá a última palavra na sua história é Deus. Declare comigo: quem dá a última palavra na minha história é Deus. E o que armaram contra mim está sendo desfeito. Quem dá a última palavra na minha história é Deus. E o que armaram contra mim está sendo desfeito. Todo mal que Jezabel armou contra o profeta Elias caiu por terra. Deus desfez. Deus protegeu o profeta. O profeta tinha uma proteção diferente. Já Jezabel não. Jezabel não tinha uma proteção. Jezabel tinha um decreto sobre a vida dela do próprio Deus que ela pagaria. E Deus está dizendo: há um decreto de justiça. Pessoas que fizeram mal como Jezabel, pessoas que não se arrependeram e não querem se arrepender, vão pagar. Porque o meu tempo é chegado. E eu sou um Deus justo, que faço cada um colher aquilo que plantou, pagar aquilo que está devendo. Porque tem gente, meu irmão e minha irmã, que está devendo. Tem gente que foi achada em falta. Aricandores de candarás tu candará. E ai daquele, ai daquela que seja achada em falta diante do Senhor. Deus, ele faz a justiça acontecer. E ele está dizendo: o tempo da minha cobrança chegou. O tempo da minha justiça chegou. Versículo 37. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. O profeta Elias, ele havia proferido essas palavras com a direção do Senhor. O Senhor falou usando os lábios dele e sentenciou esta mulher. A morte dela será tão feia, mas tão feia, que não vão reconhecer como Jezabel. Porque, irmão, só ficou a caveira da mulher, os pés e as palmas das mãos. Ou seja, irmãos, Deus, ele tocou de uma maneira muito forte, como ele havia dito. O próprio Elias deixou bem claro, de maneira que não vão reconhecer ela. Os homens só reconheceram a ela, irmãos, porque foi na mesma hora. Jeú entrou, comeu, bebeu, e quando mandou os homens voltarem para o mesmo lugar, lá estava ela. Sabia que era ela porque foi questão de horas. Mas se fosse dias depois, nem reconheceria, irmãos. De uma maneira tão terrível que essa mulher ficou. E Deus está dizendo: a minha justiça será forte, eu estou te dando a estrutura. E você vai lembrar dessa palavra. Quando Jeú fica sabendo como o estado de Jezabel está, como Jezabel estava lá, irmãos, de maneira terrível, sua caveira, ele diz essa palavra aí. Foi o que Deus, ele falou por intermédio do profeta, ou seja, Deus proferiu essa justiça. E você vai lembrar, quando justiças fortes começarem a acontecer, você vai dizer: Deus disse, rapaz, Deus falou, Deus revelou, mas eu achei que não ia ser tanto. Porque, irmãos, às vezes Deus fala e a gente pensa que vai ser de uma forma. Porém, a justiça de Deus não é minha nem é sua. Deus é muito poderoso e ele sabe como agir, sabe como tocar. Deus sabia, irmãos, o mal que Jezabel, ela havia trazido para Israel. E Deus está dizendo: eu sei o mal que pessoas trouxeram. Eu sei que tem gente que não quer nada comigo, diz o Senhor.
que não quer se converter, que não quer se arrepender. Você está pensando que Jezabel ia se arrepender? Não, irmãos. O coração dela era perverso. E ela tinha, irmãos, a sua escolha espiritual. Ela amava a idolatria, a feitiçaria, ela gostava dessas coisas, então era uma escolha dela. E Deus, ele não vai entrar no coração de uma pessoa e fazer a pessoa ser crente de qualquer forma, acreditar nele, se converter, se arrepender. Não. Deus dá livre arbítrio, mas a conta chega. E aqui a conta havia chegado para toda a perversidade de Jezabel. E Deus está dizendo, não pense que Jezabel não vai pagar. Não pense que quem se levantou contra você, Deus vai ter como inocente. E Deus vai deixar para lá. Não, irmãos. Deus, ele cobra. Deus, ele faz justiça. E hoje ele está dizendo, eis que o meu tempo é chegado. Um tempo de justiça. Um tempo de cobrança. Porque eu sei quem é Jezabel. O Senhor já havia determinado que isso aconteceria. O Senhor já havia dito por intermédio de Elias. E hoje Deus diz para você, eu já venho falando contigo. Eu já venho te mostrando o que eu vou cobrar. Só que você não tem noção do quão forte vai ser. Porque às vezes Deus fala, irmãos, e a gente não imagina quão forte vai ser a justiça. Então Deus está dando estrutura a pessoas aqui. Ele está preparando. Ele está dizendo para você, sou eu que estou tocando em Jezabel, porque chegou o tempo da paga, porque chegou o tempo da cobrança. Jezabel foi achada em falta diante de Deus. Ai daquele, ai daquela que seja achado ou achada em falta diante de Deus. Se Deus sentenciou, irmãos, se a pessoa não se arrepende, Deus vai fazer a justiça. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, se prepare, porque não vai demorar de uma cobrança, de uma justiça acontecer. E você vai ver que Deus é Deus de detalhes e de coisas fortes, porque a justiça de Deus será muito forte na história de pessoas que estão me ouvindo agora. Deus vai fazer a justiça muito forte. Você vai saber que Deus é um Deus justo e ele não deixa sem paga o mal de Jezabel. Tem gente que se levantou contra você, como Jezabel se levantou contra os profetas, contra os escolhidos do Senhor, e Deus fez justiça. E hoje Deus está dizendo, eu vou cobrar e não vai demorar. A justiça vai acontecer e não tardará. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos orar por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, te agradecermos, Pai, por esta confirmação. Senhor é o Deus que fala, que confirma e que testifica, e por intermédio desta palavra eu posso contemplar a tua testificação. O Senhor dizendo, eu vou cobrar, eu vou cumprir a minha palavra, será com riqueza de detalhes, da mesma forma que eu cobrei de Jezabel o mal que ela havia feito, Uricando, Oramanda, Candará, toda a sua malícia, toda a sua maldade, assim como chegou o tempo de paga dela. Eu estou trazendo um tempo de paga, e quem se levantou contra ti vai ter que ver, diz o Senhor, que você tem um dono. Os filhos de Israel tinham um dono, o profeta Elias tinha um dono, e Deus está dizendo, você, minha filha, você, meu filho, tem um dono, e eu estou tratando com Jezabel, Senhor, da estrutura, meu Deus amado, para os teus filhos contemplarem a tua justiça e lembrarem, Senhor, que eles têm um dono, que o dono deles é perfeito, é zeloso e é grande. Ah, Senhor, quantas calúnias, quantas injustiças, quantas maldades de Jezabel contra o teu filho e contra a tua filha. Mas o Senhor está dizendo, está chegando um tempo de descanso, porque o Senhor, estou tirando Jezabel do teu caminho, estou removendo com ramo, raiz e tudo, para nunca mais voltar. Obrigada, Senhor, pela justiça que será completa e não tardará de acontecer. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção
A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo. Palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos, em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Creia, minha irmã, creia, meu irmão, que chegou o tempo de toda Jezabel sair do seu caminho. Chegou o tempo de uma grande justiça de Deus. O nosso Deus, ele é longânimo, assaz benigno. Porém, quando chega o tempo da paga, quando chega o tempo da cobrança, quando chega o tempo da justiça, ele faz acontecer. E hoje, ele está dizendo para você, o meu tempo é chegado. Eu estou parando toda Jezabel que estava no seu caminho. E você vai lembrar que eu sou justiça, estou te dando a estrutura, porque não tardará da minha justiça acontecer. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa justiça e essa palavra na sua vida, em nome de Jesus, declare amém.